Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 5 da apostila, que fala sobre o trabalho nas diferentes sociedades, né? Bom, quando nós falamos sobre trabalho, é importante inicialmente fazer uma distinção, né? Porque na nossa sociedade, a primeira coisa que vem à mente quando falamos em trabalho é uma associação com a ideia de emprego, né? E isto não está bem certo, tá? A noção de trabalho, ela está inserida dentro da perspectiva da ação do ser humano no mundo que modifica a natureza. Quer dizer, quando o ser humano, ele olha para uma árvore, por exemplo, e ele pega aquela árvore, corta ela para fazer um banco, uma porta, isto é trabalho. Então, quer dizer, o ser humano, ele muda a natureza ao seu redor, ele muda, né, as relações que a natureza lhe dá, produzindo objetos novos, coisas novas, e assim ele consegue então fazer o quê? Ele consegue melhorar, ele consegue ter uma vida mais, como que eu posso dizer, mais adequada, uma vida mais prazerosa, tá? Então, nesse sentido, quando nós falamos em trabalho, vejam que o ser humano, desde lá do tempo das cavernas, vamos dizer assim, né, do Paleolítico, o ser humano já desenvolve ações de trabalho. E ele sempre irá desenvolver ações de trabalho exatamente pela necessidade de mudar a natureza para o seu conforto. Agora, emprego é uma noção ligada à ideia da sociedade capitalista, onde muitas pessoas, obviamente, trabalham, quer dizer, executam uma atividade em troca de dinheiro, tá? Então, isto não necessariamente existe em todos os lugares do mundo, nem existiu sempre. Uma sociedade indígena, por exemplo, não tem a noção de emprego, mas continua tendo trabalho. No período medieval, aqueles caras não tinham noção de emprego, mas o trabalho continuava necessário, tá? Pois bem, dentro das diferentes perspectivas sobre trabalho, dois autores discutem isso de uma forma bastante interessante. Karl Marx e Émile Durkheim, os dois pais aí da sociologia. Para o Marx, a perspectiva do trabalho ela está atrelada a uma ideia ou a uma consideração que o ser humano ele sempre vai precisar trabalhar. Então, para o Marx, o trabalho ele é uma condição do ser humano, tá? Então, independente do momento, da época, do lugar, o ser humano sempre vai depender do trabalho para o seu bem-estar. Contudo, diz o Marx, em sociedades diferentes, o trabalho é visto e encarado de formas diferentes. E é o caso, por exemplo, da nossa sociedade. A nossa sociedade, segundo Marx, se utiliza do trabalho como ferramenta para gerar lucro, né? Então, por isso mesmo o termo capitalismo, porque lucro nada mais é do que capital, né? Então, na concepção do Marx, a nossa sociedade ela se subdivide em uma série de funções, né? Então tem o professor, tem o trabalhador de uma empresa metalúrgica, tem o agricultor e por aí vai. Cada um desses fulanos executa funções diferentes, então eles se especializam dentro de um trabalho, né? Dentro de uma área específica, e com isso geram riqueza. Só que, diz o Marx, essa riqueza muitas vezes não fica para o trabalhador. Esta riqueza acaba sendo transferida para o empresário, para aquele que o Marx chama de burguês. Por quê? Porque o trabalhador, ele não vive do lucro do que ele produziu. O trabalhador vive do salário. Então repare que se um determinado trabalhador ele produzir 1.000 camisetas no mês, ele tem um salário, vamos supor, de R$1.000, né? Ótimo. Se ele produzir 2.000 camisetas, o salário dele continua sendo R$1.000. Se ele produzir 10.000 camisetas, o salário dele continua sendo R$1.000. No entanto, o dono da empresa, se ele produzir 1.000 camisetas, ele tem um lucro X. Se ele produzir 2.000 camisetas, ele tem X vezes 2. Se ele produzir 10.000 camisetas, ele tem X vezes 10.
Percebe a diferença? Então, esta é a relação que o Marx coloca, que dentro da sociedade capitalista, o próprio trabalhador, ele não usufrui do resultado do seu próprio trabalho. E aí, a colocação que ele faz sobre a ideia de desigualdade social, né? As desigualdades sociais, nesse caso para o Marx, se fundamentam, né, exatamente dentro disso. E uma outra coisa que nós fazemos na nossa sociedade, através da divisão do trabalho, é dizer que fulano é mais importante e Beltrano é menos importante. Vejam, do ponto de vista da necessidade do conforto humano, a atividade de um agricultor e a atividade de um médico, elas são tão essenciais para a sociedade como qualquer outra, né? Seja um médico, um professor, seja um lixeiro, seja um engenheiro, eles são fundamentais dentro de uma sociedade. No entanto, nós dizemos e mostramos às pessoas que a profissão X ou a profissão Y, a ideia de emprego, ela é mais importante e por isso ela precisa receber mais dinheiro, né? E a gente usa muitas vezes algumas justificativas como dizer assim, não, mas fulano estuda, o médico estuda. Um professor estuda tão ou até mais que um médico e ganha muito menos na nossa sociedade. Um jogador de futebol, que muitas vezes nem ensino médio tem, ganha milhões simplesmente porque a nossa sociedade entende ou defende que aquela profissão ou aquele sujeito deve ganhar porque ele é um bom jogador. Perceba, portanto, que a definição sobre o quanto ganha um sujeito dentro de um determinado emprego, ela não tem nada a ver efetivamente nem com utilidade, nem com o aspecto do estudo, né? Então ela envolve questões muito mais complicadas que estão ligadas a questões de status social, que estão ligadas aí a outras perspectivas, tá? Pois bem, então esta é uma noção que o Marx coloca, onde para ele a especialização do trabalho, ela é um fundamento ou um dos fundamentos da desigualdade social, tá? Outro autor, o Durkheim, como eu falei, ele já tem uma outra perspectiva sobre o significado e o sentido de trabalho. Para ele, o trabalho ele tem como função também, né, uma modificação da natureza, um exercício para o ser humano, mas o trabalho ele tem como expectativa a coesão social. E exatamente ele tem como, né, expectativa, como função a coesão social, pelo fato de que uma pessoa sozinha ela não consegue produzir tudo o que ela precisa. Por exemplo, na hora do almoço eu comi arroz, feijão e bife. Não fui eu que plantei o arroz, nem colhi. Não fui eu que plantei nem colhi o feijão. Não fui eu que cuidei do gado para produzir a carne, né? Então repare, por exemplo, que de um certo modo eu estou unido a estas pessoas porque elas produziram isso para ganhar dinheiro e eu, com o dinheiro que eu tenho dessa aula, por exemplo, estou pagando, né? Paguei o supermercado onde eu comprei esses elementos para eu almoçar, né? Então veja que o trabalho, na perspectiva do Durkheim, ele gera coesão social. E quanto mais especializações existem no trabalho dentro de uma sociedade, para ele, isso significa que a sociedade ela é mais complexa. Então o Durkheim ele diz que essa coesão social acontece dentro de um princípio que ele chama de princípio de solidariedade. Quer dizer, onde as pessoas se ajudam dentro da sociedade. Para ele, existem duas formas de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela acontece, como o nome sugere, de forma automática, dentro de grupos, de sociedades muito pequenas. Dentro de casa, por exemplo, né? Sei lá, eu acabei de almoçar, levanto, pego meu prato e vou levar na cozinha. Eu não faço isso porque existe uma lei dizendo isso. Eu faço isso porque eu aprendi, eu faço isso por uma questão de ajudar, eu vou lavar minha louça, eu vou arrumar minha cama, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então vejam que dentro de uma tribo indígena, por exemplo, onde cada um, né, o teu cara que planta, a hora que ele colhe, ele não vende para as pessoas aquilo, ele pega aquele, né, o milho, por exemplo, e isso vai ser distribuído entre todas as pessoas da tribo. O cara que é pescador, ele sai pescar, ele vai trazer
o fruto da pesca para a tribo e todo mundo vai comer. Então isso é solidariedade mecânica. Acontece em sociedades pequenas e pouco complexas. Já a solidariedade orgânica, quer dizer, ela acontece como um organismo, né? Ela acontece dentro de sociedades muito complexas. Então, é como se fossem, né, pensando, claro, brincando aqui, órgãos, células trabalhando, cada um desempenhando uma função, muitas vezes até desconhecido, nem sei quem é ou o que faz aquele sujeito, e mesmo assim isto continua sendo essencial, por exemplo, para a sociedade, né? Reparem vocês, por exemplo, que eu sei que nesse momento agora tem alguém trabalhando para que eu possa ter internet para estar produzindo esse vídeo, para você estar assistindo. Só que eu não sei quem é essa pessoa, não sei nem direito o que ela faz, mas eu sei que tem alguém fazendo isso. Então reparem que a nossa sociedade ela é tão grande, é tão complexa, que ela exige um tipo de organização, um tipo de solidariedade diferente, a solidariedade orgânica, ok? Então são duas perspectivas aí sobre o trabalho, mas o mais importante efetivamente a guardar é isto. Trabalho é toda a ação humana que modifica a natureza para o seu benefício, para o benefício do ser humano. Esse trabalho pode ter como resultado algo material, um produto, por exemplo, um celular, uma camiseta, sei lá o quê, e esse trabalho pode ter como resultado algo imaterial. Por exemplo, o resultado desta aula que eu estou fazendo aqui para vocês agora é um resultado imaterial. Está produzindo, está levando para você conhecimento, ok? Bom, nesse sentido, pegue o capítulo da apostila, o capítulo 5, como eu falei, acompanhe pelo vídeo, faça a leitura e resolva os exercícios presentes lá na apostila para fixar melhor a aprendizagem, tá ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima Páscoa e até mais. Tchau, tchau.